Clima insustentável no Mengão e o Pedro pode sair. Diretoria desiste de vender Matheus Gonçalves? Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre um clima insustentável no Mengão. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda o nosso crescimento, beleza? E sem enrolação, vamos às notícias porque a torcida do Flamengo não tem um dia de paz. É isso, meus amigos. E após a grande vitória do Flamengo na tarde de ontem, diante do São Paulo pelo placar de 2-0, com o gol do Luiz Araújo e o outro gol do Wallace, o Felipe Luiz resolveu rasgar o verbo no vestiário. Depois de ter falado que o Pedro ficou fora da relação da partida de ontem por apresentar números ruins nos treinamentos, o clima esquentou no Flamengo. E o Felipe Luiz foi muito além. Felipe Luiz falou que o Pedro faltou com respeito a ele mesmo, faltou com respeito aos treinadores e aos jogadores, e ele não pode fazer mais nada. Se o Pedro quiser, o Pedro tem que correr atrás, pedir desculpas ao elenco rubro-negro e voltar a ser o Pedro que todo mundo conhece e o Pedro que a nação rubro-negra espera. Olha, a situação do Pedro ficou um pouco insustentável no Flamengo, né? Até porque o Felipe Luiz disse que o Pedro estava apresentando um certo deboche, o Pedro não estava treinando direito e que dados do GPS do Flamengo nos treinamentos apontam o Pedro como o último em todos os quesitos. E isso é muito ruim para um jogador da categoria do Pedro. A gente sabe que o Pedro é um atacante extra classe e hoje seria titular em qualquer clube do Brasil e em grande parte do mundo, né? Mas o Pedro aí tem que querer. E vale lembrar também que não é a primeira vez que a gente escuta reclamações do Pedro. A gente já ouviu e viu entrevistas do Dorival Júnior quando era treinador do Flamengo, dizendo do Pedro. A gente viu o Davi Luiz quando era jogador do Flamengo, falando do Pedro que se ele fosse treinador não escalaria o Pedro como titular, até porque o Pedro não vinha tendo bons rendimentos nos treinamentos. E a gente sabe que sempre que o Pedro não tem muito espaço, ele fica meio insatisfeito, fica meio cabisbaixo e realmente não rende nos treinamentos. Mas o Felipe Luiz deixou claro que se o Pedro quiser, é só o Pedro recalcular a sua rota e pedir desculpa aí aos colegas, pedir desculpas para ele mesmo e ter um pouco mais de respeito com o Flamengo, porque o Flamengo paga o salário do Pedro e o Pedro precisa ser profissional. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver como que o Pedro vai absolver estas críticas do Felipe Luiz, que na minha opinião é uma crítica muito construtiva. Então, o Pedro tem que pegar essas críticas, levantar a poeira e mostrar que ele tem qualidade, que ele tem condições de ser titular absoluto nesse time, que é o que a nação rubro-negra deseja ver. O Pedro titular e fazendo gols com a camisa do Flamengo. E o próprio Felipe Luiz falou que se o Pedro voltar a ser o Pedro é titular indiscutível no time do Flamengo. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver como vai terminar aí essa situação. E por falar nisso, o empresário do jogador disse que o Pedro pode sair do Flamengo. É isso. Após as declarações do Felipe Luiz, o Vene Casagrande disse que perguntou ao empresário do jogador como ficaria a situação do atleta. E ele foi categórico. Iremos procurar um clube e vamos apresentar uma proposta para tentar uma saída do Pedro. Olha, eu acho que uma saída nesse momento seria ruim para os dois lados. Seria ruim tanto para o Pedro e tanto para o Flamengo. Até porque
o Flamengo não vai encontrar um 9 com a categoria do Pedro no mercado, porque é muito complicado. O Pedro é um jogador extra classe, como eu já falei, e é um jogador que é muito diferenciado, né? Então, caso o Pedro saia do Flamengo, será ruim para o Pedro e será ruim para o Flamengo. Até porque no Brasil o Pedro não vai encontrar um clube com as estruturas que o Flamengo tem e com o tamanho do Flamengo. O Pedro já tem uma certa idolatria no Flamengo, a torcida do Flamengo gosta muito do Pedro, então eu acredito que seria melhor o Pedro sentar, conversar com a diretoria, conversar com o elenco do Flamengo e aparar as arestas e continuar no Flamengo e voltar a ser o Pedro artilheiro e matador como ele é. Mas, como no futebol tudo é possível, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Vamos falar agora sobre a diretoria do Flamengo desiste da negociação do Matheus Gonçalves. É isso, meus amigos. Segundo informações, o Flamengo e o Cruzeiro já estavam com tudo acertado para a venda do jogador. Entre o clube e o jogador também já está tudo acertado. O Cruzeiro já assinou os documentos, o Matheus Gonçalves também já assinou os documentos e o Flamengo iria vender o Matheus Gonçalves por cerca de 3,5 milhões de euros. 50% dos direitos econômicos do jogador, cerca de 22 milhões de reais. Mas a documentação está na mão da diretoria do Flamengo, que ainda não assinou, meus amigos. Pode ter uma reviravolta, muito por conta da pressão externa que está tendo dentro do Flamengo aí, porque a torcida e muitas pessoas dentro do Flamengo estão insatisfeitas com essa negociação. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque pode ter uma reviravolta e o Matheus Gonçalves pode continuar no Flamengo. Então, vamos aguardar para ver como vai terminar essa negociação. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!